Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta. Bom, em que ponto do nosso curso a gente tá? Vamos primeiro fazer um mapa mental aqui juntos. A gente fez, primeiro, exame neurológico, as aulas até síndromes, a gente pôs tudo junto. E aí a gente começou a abrir o leque para as etiologias, localizada a lesão, as etiologias. A gente viu as etiologias sempre sob o ponto de vista encefálico. Agora a gente vai ver uma etiologia traumática, mas a gente vai ver já o encefálico e o medular juntos, porque a nossa próxima aula vão ser as etiologias sob o ponto de vista medular, ok? Então essa a nossa linha de raciocínio. No meio disso tudo, a aula anterior, a gente viu convulsões, né? Por que a gente viu convulsões? Antes de começar a fazer essa transição aí para medula, a gente viu a grande manifestação clínica cerebral, né? A convulsão, uma queixa super frequente nos nossos consultórios. Então agora a gente vai falar dos traumatismos, crânioencefálico e medular, beleza? Então vamos lá. Esses três pacientes, o que a gente tem? A gente tem um paciente com uma lesão evidente, né, por arrancamento, uma lesão esfoliativa ali, por atrito, um paciente com alteração de estado mental e o paciente alertaço. Qual deles sofreu um trauma? Qualquer um. Os traumatismos nem sempre são evidentes. Esse é o motivo pelo qual, gente, a gente sempre propõe que um paciente que tenha sofrido um trauma fique 48 horas em observação. Porque a partir do trauma, é isso que a gente vai ver em seguida, eu tenho lesões secundárias e elas podem piorar nas próximas 48 horas. Ah, mas o trauma não é um evento agudo por natureza? Sim, a lesão primária. Mas tem lesões secundárias que podem fazer com que o trauma dê uma breve progredida, ok? Bom, vamos entender uma coisa aqui, antes de adiante, né? A lei de Mogul. O que está exemplificado aí? Imaginem que esse cano é o limite ósseo, seja da caixa craniana, seja do canal vertebral, é o limite ósseo dado pelas vértebras da coluna. Ali dentro da caixa craniana ou do canal vertebral, a gente tem em azul a parte sanguínea que está em vasos venosos, e em vermelho a parte sanguínea que está em vasos arteriais. Então aqui a gente está falando basicamente, né, de com oxigênio e sem oxigênio, embora a gente tenha o melhor conceito seja que o que chega ao coração não é o correto, não é falar que o que está na artéria é oxigenado, o que está na veia não é, porque o contra-exemplo são as veias pulmonares, né, e a artéria tronco-pulmonar. Então, esse não é o melhor exemplo. Mas, enfim, de forma grosseira, a gente tem ali sangue venoso não oxigenado, sangue arterial oxigenado, embora, do ponto de vista estritamente técnico, esse não seja o conceito. E aí a gente tem tecido encefálico, nesse laranjinha mais claro. Em amarelo, a gente tem o líquido céfalo-raquidiano, o líquido cérebro-espinhal, o líquor, né? Ele tem várias denominações, vai mudando ao longo do tempo na nómina anatômica, e agora, mais recente, é líquido cérebro-espinhal. Bom, então está em equilíbrio, aquele sistema está em equilíbrio. Se eu coloco um outro ingrediente, representado pela ali a massa em roxo, eu preciso tirar alguma coisa lá de dentro, porque os limites ósseos fazem com que essa área não possa se expandir. Então, essa massa pode ser um osso que está comprimindo por fratura, pode ser uma luxação, pode ser um hematoma, um edema, qualquer coisa, todas elas nos exemplos que eu estou dando decorrentes do trauma, mas não é diferente nas neoplasias, nas infecções, nos cistos infecciosos, não é diferente. Então, quando eu ponho esse ingrediente lá dentro, eu começo a tirar um pouco de líquor e um pouco de sangue do vaso. E aí, conforme esse componente estranho vai aumentando, cada vez menos eu tenho espaço para manter líquor e para manter sangue dentro dessa caixa ali, né? Seja ela essa caixa craniana ou esse canal vertebral. Muito bem. Essa pressão, agora falando do trauma crânioencefálico, a pressão intracraniana, quando eu ponho esse ingrediente adicional, ela vai aumentando. Se ela aumentar ao ponto de se igualar à pressão arterial média, eu perco a chance de levar oxigênio para esse encéfalo. Porque pressão arterial média menos pressão intracraniana, PAN menos PIC, é igual à pressão de perfusão cerebral. Então é por isso, gente, que, por exemplo, se eu tenho uma pressão arterial média, eu tenho, sei lá, de 90, que seja, eu não posso deixar essa PIC ficar subindo, porque isso vai fazer com que PAN menos PIC dê um resultado menor se a PIC sobe. E aí esse resultado menor compromete a perfusão do tecido nervoso que está ali dentro. Não é diferente dentro do canal vertebral, no traumatismo medular. Tá? É por isso que pacientes que sofrem trauma, em geral, se mostram hipertensos sistemicamente, para manter a pressão de perfusão. É um conceito, ok? Muito bem, então vamos falar agora do trauma propriamente dito. O trauma pode ser fruto de atropelamento, de queda, de um tiro, de uma facada, tudo isso pode ser trauma, certo? Bom, então o que pode acontecer? Essa lesão primária,
pode fazer compressão, apertar o tecido nervoso, uma contusão nesse tecido nervoso, que é uma batidona nele, uma laceração, estragar, abrir o tecido nervoso, uma tração, imaginem uma medula espinhal sendo puxada para trás, por exemplo, né? Uma roda passa em cima do final da região caudal do paciente, puxa a medula. Uma concussão, que é a pancada de um lado e o encéfalo bate na caixa craniana do outro lado, isso é concussão. Além de hemorragia, edema, fratura, luxação, conceitos que a gente conhece melhor. Isso já causa morte neuronal, morte axonal, já causa morte de células da glia. Na hora, elas morrem, sofrem uma lesão que passa do ponto de reversão da patologia, morrem. E outras células ficam ali danificadas. Se para essas outras células eu entregar oxigênio e glicose, eu posso conseguir que a inflamação ali dê conta de limpar aquela região sem matar essas células, o paciente pode ir se recuperando. O problema é que essa morte inicial de células desencadeia uma cascata de efeitos bioquímicos que geram lesões secundárias. Então, olha só, e essas lesões secundárias, é o que está escrito ali para vocês, induzem uma lesão contínua por 24 a 48 horas. Então, morre um monte de neurônio e célula da glia. Essa morte neuronal libera neurotransmissores, um deles glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Esse neurotransmissor para que ele serve? Para acoplar no receptor da próxima célula, fazer entrar sódio, fazer entrar cálcio, e ele vai fazer isso. Ele não sabe que ele não devia ter sido liberado, porque aquele neurônio não devia ter explodido, morrido. E aí a gente vê essa excitotoxicidade, palavra difícil, toxicidade excitatória, por glutamato. Então ele sai excitando as células vizinhas, é um influxo enorme de sódio e cálcio nessas células, um gasto de energia nessas células, entra mais sódio do que deveria, e onde o sódio vai, a água vai atrás, essas células fazem edema citotóxico, e o cálcio sai entrando, porque não é uma liberaçãozinha de glutamato, é uma avalanche de glutamato, morreu um monte de célula. Então elas ficam sendo excitadas para além do que acontece em sinapses tradicionais. E aí o cálcio entra, o cálcio faz com que ativa algumas enzimas que destroem a célula, fazem quase que a autólise dessas células, né? E esse, então, é um processo de morte depois do trauma inicial, mas não é o único. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu não matei só células, eu estourei vasos, eu fiz hemorragia, esse sangue coagula, ele obstrui outros vasos que não tinham estourado, e o tecido nervoso perde algo que é muito intrínseco a ele, que é a capacidade de autorregulação. O que é isso? Isso é o seguinte, quando o organismo faz hipertensão, se esse pico de pressão passar sempre para o sistema nervoso, eu vou ter hemorragia intracraniana, intramedular toda hora. Quando o organismo faz hipotensão, se o sistema nervoso não conseguir fazer vasoconstrição para manter a pressão de perfusão, eu vou ter isquemia toda hora. Então, o tecido nervoso, ele costuma controlar ali o diâmetro dos vasos conforme a pressão arterial sistêmica. Ele tem uma certa autonomia, e ele perde essa autonomia, e ele se torna refém da pressão arterial sistêmica. Então, se o corpo está fazendo hipotensão, o corpo do politraumatizado, do paciente que sofreu trauma, você vai ver isquemia no tecido nervoso, porque ele não perdeu a capacidade de autorregulação. E aí você vai ver edema vasogênico também, além do citotóxico, causado pela entrada de sódio na célula, você vai ver vasogênico, né? Líquido vazando de vaso e ocupando interstício. Hipóxia, sem oxigênio as células vão fazer anaerobiose, e aí o ácido lático se acumula ali e você vê acidose, e aí a acidose inativa as bombas de sódio e potássio, e as células não conseguem mais funcionar. Ao mesmo tempo, então, tenho hemorragia, tenho morte celular, então eu tenho isquemia. Então, a isquemia, o ferro da hemorragia e da morte das hemácias, o cálcio, os lipídios das membranas celulares das células que estão morrendo, tudo isso consegue reagir e liberar espécies reativas de oxigênio e fazer peroxidação de outras membranas de células que não estavam morrendo. É o estresse oxidativo. Bom, e aí essa zona toda tem que ser limpa por quem? Por células inflamatórias. E aí elas invadem esse lugar com a intenção de ajudar. Só que os neurônios lesionados, que estão atraindo tudo isso, acabam também sendo vítimas dessa inflamação, porque a inflamação chega limpando tudo, inclusive agredindo células que ainda não estão mortas. Mais do que isso, todas as vezes que eu inicio uma resposta inflamatória sistêmica, né, que esse politraumatizado tem uma resposta inflamatória sistêmica, você predispõe o organismo à coagulação intravascular disseminada, né, a CID. E aí muitos trombos, e mais trombo é mais isquemia, é mais toxicidade excitatória, é mais mudança vascular, e é um círculo vicioso que se propaga por 48 horas, e que é isso que eu tenho que interromper. Então, olha só. Primeiro, o dano da lesão primária foge em geral ao controle do clínico. Você não tem como impedir que o paciente caia, seja atropelado, tome um tiro, infelizmente. Para que você serve? Você serve para estabilizar fraturas,
para remover coágulos hemorrágicos e para evitar que essa cascata de danos secundários se perpetue e leve a mais perda de tecido cerebral e medular. É para isso que você serve. Então é isso, você tem que agir nessa cascata secundária. Gente, quando a gente está dizendo que raciocínio parece óbvio, é muito glutamato, é muita hemorragia, muito vaso, muito edema, é muito estresse oxidativo, é muita inflamação, parece, não, eu preciso que não libere glutamato, que ele não possa agir, eu preciso melhorar a inflamação, diminuir o edema, mas a gente não tem fármacos que façam isso de forma tão seletiva, tão pontual, não tem. Então o nosso tratamento do trauma é para minimizar as lesões secundárias que sempre acontecem em alguma medida, tá? Bom, a gente não tem muitos estudos em cães e gatos, retrospectivos ou prospectivos, então muito do que eu vou dizer aqui, é o que está escrito aí em vermelho, é dito e fixado a partir de estudos feitos em humanos, tá? Essas recomendações. Bom, quando um politraumatizado chega, vocês sabem, possivelmente melhor do que eu, que a gente tem que fazer é o ABC do trauma. Então a via aérea está patente, além de estar patente, está desobstruída, o paciente tem capacidade de respirar, tem gatilho respiratório, tem pulmão que consegue respirar, e ele circula bem. Então, o ABC do trauma, lá com os intensivistas, vocês vão aprender. Aqui eu vou falar do que eu preciso, além do ABC do trauma, que vocês prestem atenção, para tentar salvar um pouco esse meu tecido nervoso. Então, fez o ABC do trauma, coletou ali uma amostrinha de sangue para hematócrito, proteína total, glicemia, ureia e creatinina. Você precisa olhar se o paciente tem pressão, se o paciente tem temperatura normal, se esse paciente está hipotenso, precisa intervir, hipovolêmico, precisa intervir, hipoglicêmico ou hiperglicêmico, precisa intervir. Tá? Então, vamos lá. E não saturando. Fluidoterapia. Se eu tiver uma pressão baixa, hipotensão e hipovolemia, eu já estou com dificuldade de levar o sangue direito para essas células nervosas. Com hipotensão, porque a PIC está aumentada. Então, lembrem, PAN menos PIC é igual a pressão de perfusão cerebral, né? Pegando o cérebro como exemplo. Se a minha PIC está aumentada e a minha PAN diminuir, aí que não tem pressão de perfusão do tecido nervoso mesmo. Então, eu tenho que manter o paciente normotenso. Tá? Por isso, fazer fluido é necessário. Hipovolemia e hipotensão são deletérias. E há quem acredite que não... Imagina, ele sofreu um trauma, ele pode estar sangrando dentro da medula ou da cavidade intracraniana. Eu não posso dar fluido, porque eu vou fazer ele sangrar mais. Esquece. O fluido vai fazer chegar oxigênio e glicose a quem sobrou ali vivo. Tá? Ele não vai aumentar esse sangramento. Então, não façam isso. Não deixem de dar fluido pensando nisso. O fluido é necessário, precisa ser feito. Bom, aqui estão alguns tipos de fluido, com as doses e as recomendações. Então, você recebeu um paciente hipovolêmico e hipotenso, porque você também não sabe que comorbidades ele tem, né? Você já não estava hipovolêmico antes do trauma. Você vai fazer uma prova de carga com uma solução salina, um cristalóide. 1 a 2 provas de carga. Ele ficou normovolêmico, mas ele segue hipotenso, você vai para o fármaco vasoativo. Ele está perdendo sangue, quem perde sangue precisa de sangue. É isso que você tem que avaliar, ok? Não conseguir, hidratei, mas não restabelecer a pressão, vai para o vasoativo. Então, estão aqui os vasoativos. Silvia, por que você está passando tão rápido? Porque isso, na verdade, não é neurologia estrito sensu. Isso é emergência. Isso não vale... eu não tenho que salvar só o encéfalo e a medula. Eu tenho que salvar o corpo inteiro. Então, hipovolemia tem que ser corrigida. Hipotensão tem que ser corrigida. Eu tenho que salvar tudo, inclusive encéfalo e medula. Vai para o vasoativo. Até manter a pressão, até você começar a tentar desmamar desse vasoativo. Ok, esse paciente, então, tá normovolêmico, pressão já melhor. Eu tô olhando ali agora, frequência respiratória, padrão respiratório, coloração de mucosa. Ele tá entregando, porque agora eu sei que eu tenho volume, mas eu entrego oxigênio? É isso que eu tenho que ver. Então, a ausculta é limpa? Eu tenho que fazer uma toracocentese exploratória? Quando eu faço, eu tenho efusão pleural? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que manter um dreno torácico? Eu tenho pneumotórax, que ele não está conseguindo entregar oxigênio e saturar? Tenho que ver pela gasometria se a minha pressão parcial de oxigênio é maior que 90, se a minha pressão de CO2 é entre 35 e 40, se a minha oximetria está acima de 94. Tudo isso significa que ele está normovolêmico e esse sangue está entregando oxigênio, porque eu preciso de um pulmão que faça hematose. Ok? Tenho que dar oxigênio para esse bicho. Como você vai dar depende do estado mental do paciente, quem é esse paciente. Pode ser por máscara, se ele aceitar. A cânula, o catéter nasal, tem que tomar cuidado, porque se ele espirrar, isso pode aumentar a pressão intracraniana, que já tende a estar alta. Catéter transtraqueal é uma opção, mas precisa saber da necessidade, por exemplo. Se foi um trauma que a cavidade nasal está cheia de sangue, catéter transtraqueal. Gaiola, aquela que você satura de oxigênio, você perde o acesso ao paciente. Toda vez que você abrir essa gaiola, você perde o oxigênio. Será que é o caso? Está inconsciente, entuba e ventila. Será que não é melhor? Tá? Isso depende do paciente. Bom, o paciente está normovolêmico, está oxigenando.
eu já estou avaliando os outros sistemas, estou vendo se a bexiga, a vesícula urinária não está rompida, se tem alguma fratura, se tem algum sangramento abdominal intratorácico ativo, se tem alguma fratura que eu tenho que passar uma bandagem ali para pelo menos proteger, ótimo. Agora eu vou fazer meu exame neurológico antes de sedar o paciente, porque se eu sedar, eu perco os meus achados neurológicos. Mas ele berra de dor. Se você optar por sedar, você vai ter que adiar o seu exame neurológico, tá? Esse exame neurológico, gente, não vai ser tão detalhado como os que a gente viu nas primeiras aulas, porque esse paciente tem emergência. Então, qual é o estado do seu paciente? Ele é politraumatizado, ok. Mas a manifestação clínica neurológica dele é de encéfalo ou é de medula espinhal? Ele está com um problema maior de marcha ou ele está com estado mental reduzido? Para você escolher o que você faz primeiro, né? Se você vai para nervos cranianos, se você vai para reflexos, e dar ênfase no exame neurológico conforme a estrutura que aparentemente está mais lesionada, ok? Muito bem, trauma crânioencefálico, então, vai estar com a terapia específica agora, em rosa. Daqui a pouco a gente fala da terapia específica azul, traumatismo medular. Então, o que a gente tem que fazer no traumatismo crânioencefálico? Fazer uma elevação de cabeça, fazer um diurético, posso fazer anticonvulsivante, devo avaliar se eu tenho que fazer uma cirurgia. O que eu tenho que fazer no traumatismo medular? Imobilizar o paciente, fazer um exame de imagem, decidir entre repouso e cirurgia, posso fazer um diurético e tenho que fazer analgesia. Não tenho que fazer analgesia no trauma crânioencefálico? Tenho, mas os traumas medulares são ainda mais dolorosos, ok? Elevação da cabeça. A gente não está falando em elevar só a cabeça. O paciente tem que ser elevado corpo inteiro. Então, 90 graus, 45, eu estou falando de uma elevação entre 15 e 30 graus. Você pode elevar o pé da maca, o pé do lugar onde ele está, se ele estiver num berço, mas se ele estiver numa gaiola que é fixa na parede, você vai ter que fazer uma rampinha. Ah, mas eu faço empilhando toalha. Você vai ter que fazer sucessivas rampinhas de forma que fique um triângulo, né? Assim para colocar o seu paciente. Por que não pode ser sua cabeça? Porque senão você interrompe o fluxo jugular, a volta pela veia jugular, e aí aumenta a pique. E não é isso que você quer. Você está elevando para diminuir a pique, para facilitar o fluxo jugular, e não para impedir o fluxo jugular, ok? Então essa é uma medida boba, barata, e que deve ser sempre adotada no traumatismo crânioencefálico. Manitol. Posso ou não posso fazer manitol? Pode fazer manitol. A dose é de meio grama a 1,5 grama por quilo, que deve descer entre 10 a 20 minutos. Em geral, a gente faz 1 grama por quilo em 15 minutos, né? Doses e período intermediários. O manitol é um fluido que deve ser administrado com filtro, porque ele cristaliza. E se você não fizer com filtro, você está infundindo cristais nessa vasculatura e eles podem virar êmbolos e você tem um problema. Não deixe o manitol como droga de protocolo. O manitol é assim, ó. Eu faço o meu manitol, em 15 a 30 minutos ele já começa a agir e ele age por 2 horas a 5 horas. E eu vou ver se eu tive um ganho do que eu quero ter. Ah, meu paciente tem um estado mental pior. Pô, ele melhorou um pouquinho depois do manitol. Ele tá convulsionando depois do trauma. Ah, nas 2 a 5 horas de ação do manitol ele ficou melhor. É isso, gente. Para eu decidir se dali 8 horas eu vou repetir esse manitol. É assim que tem que ser o raciocínio, tá? Não esqueçam que é um diurético osmótico, então esse paciente tem que ser mantido hidratado, porque ele vai ser levado à desidratação pelo manitol, e aí ele pode fazer uma hipovolemia, cuidado. É importante você monitorar numa gasometria ali essa osmolaridade do sangue, né? Se você aumentar demais, você pode causar uma insuficiência renal aguda. O risco é menor do que com a salina hipertônica. Desculpa, o risco é maior do que com a salina hipertônica. Existe nos 2 casos. Tem gente que diz que o manitol vai puxar o conteúdo intravascular para dentro do vaso e, portanto, vai aumentar a volemia, vai aumentar a hemorragia. Não é verdade. Ele é osmótico, ele mantém a fração líquida dentro do vaso. Ele não aumenta a hemorragia. Ao contrário, tá? Ele segura um pouco do líquido dentro do vaso, não faz esse desvio osmótico reverso e não tem um efeito cinético com a furosemida, uma coisa que a gente por muito tempo achou que tinha. Fazia a furosemida um pouco antes do manitol. E hoje já se sabe que não adianta nada, não aumenta o potencial osmolar do manitol para reduzir a pique, né? Reduzir esse edema ali vasogênico. Bom, por que ele reduz a pique? Porque ele atrai do espaço extravascular para o espaço intravascular tudo que foi liberado ali, esse é o mecanismo principal, mas ele também faz, como ele é viscoso, ele faz uma vasoconstrição, ele reduz a produção de líquor, a gente já viu isso na aula de hidrocefalia, e ele também tem um potencial antioxidante. Ele consegue eliminar algumas espécies reativas de oxigênio. Quando eu elimino espécie reativa de oxigênio, eu diminuo a peroxidação das membranas, eu diminuo um pouco essa cascata que leva ao aumento de pique, tá? Essa cascata de lesões secundárias. Então, esse é o manitol que posso fazer. Salina hipertônica. Posso fazer salina hipertônica? Pode fazer salina hipertônica. A dose, 4 ml por quilo, em 15 a 20 minutos. Gente, é uma solução de NA séria, 7,5%, não a 0,9%. Portanto,
Eu não devo fazer se o paciente tem hipernatremia, se tem hipercloremia, se o paciente está em acidose. Tem vários critérios que devem excluir a possibilidade de fazer salina hipertônica, tá? Insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque eu vou aumentar a volemia por um segundo. Esse coração pode não dar conta e o bicho entrar em edema. E todo esse raciocínio tem que ser feito. A lesão renal aguda é um risco, é menos comum do que com o manitol, como eu comentei, mas é um risco também, tá? Os dois diuréticos osmóticos expõem o paciente a um risco de lesão renal aguda, que o trauma propriamente dito já está expondo, né? Porque o trauma faz lesão de fibra muscular, faz rabdomiólise, e essa fibra muscular para no glomérulo renal, enfim, o risco de lesão renal aguda já está acontecendo. Tem muita gente que fala que há uma hipotensão rebote, porque depois o corpo absorve o sódio, onde o sódio vai, a água vai atrás, né, ele sai dos túbulos renais depois, e aí você tem uma hipotensão rebote. Isso não é verdade. O manitol não é absorvido, né, ele é um diurético, a salina tem uma fração de sódio absorvida, por isso que eu não posso usar nos hipernatrêmicos, mas a gente não vê isso numa intensidade suficiente para fazer uma hipotensão rebote. Efeitos da salina hipertônica no organismo. Bom, primeiro, expansão volêmica por aumento do gradiente osmótico, ou seja, eu ponho dentro do vaso uma solução que tem mais osmolaridade, ela puxa o que está fora do vaso. É assim com o manitol, é assim com a salina hipertônica. Eu aumento o débito cardíaco e pressão arterial em dado momento. É transitório, mas eu aumento até que faça a diurese, ok? Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado em pacientes que estejam hipertensos ou que tenham problemas cardíacos. Tem uma ação que é bacana, que é a inotrópica positiva. Inotropismo é força de contração do coração. É bacana, porque às vezes esses pacientes, os politraumatizados, eles podem fazer hipotensão pelo sangramento. Então, eu estou aumentando a volemia, estou tentando aumentar a pressão e débito cardíaco e ainda aumento o inotropismo. Muitas vezes é o que eu preciso para manter a pressão de perfusão do meu tecido nervoso. Ele tem uma ação imunomoduladora, então ela ajuda a não inflamar tanto. E, por fim, nos hipovolêmicos e hipotensos, é o que eu acabei de dizer, ela pode ajudar demais, tá? Linda. Devo fazer anticonvulsivante nos pacientes com trauma crânioencefálico? Olha só, a resposta de pronto seria, mas eles não convulsionam, mas eles potencialmente podem convulsionar. Então, o que a gente sabe é que se você recebe um politraumatizado, que o traumatismo inclui crânioencefálico, e nos nossos pacientes, pelo porte deles, a gente pode deduzir que inclui, porque são pacientes pequenos, de pequeno porte, quando a gente pensa na comparação da massa com um automóvel ou numa queda. Eu posso instituir uma terapia de convulsivante com fenobarbital, com Gardenal, e posso fazer por 7 dias, na dose tradicional, 2,5 mg por quilo cão, 3 mg por quilo gato, por 7 dias, desde o momento da admissão no hospital até 7 dias pós-trauma. Com que intenção? Os estudos mostram, sobretudo em humanos, que se eu faço isso, eu reduzo as crises imediatas nas primeiras 24 horas, as precoces até 7 dias, embora eu não tenha muita redução nas que vão acontecer ao longo do tempo, por causa da lesão cicatricial do trauma. Mas reduzir essas nos primeiros 7 dias me ajuda a não ficar realimentando edema, não perdendo mais célula. Eu preciso acabar com essas lesões secundárias logo. Então isso me ajuda demais, tá? Na recuperação desse paciente. Em humanos, o fenobarbital instituído imediatamente pós-trauma reduz essas convulsões em até 54%. Em cães, a gente tem um dado de 7%. Não se sabe exatamente, mas é importante reduzir essas convulsões pós-trauma imediato, tá? Vocês talvez estejam se perguntando, Silvia, mas na aula de convulsão, você disse que o fenobarbital tem que ser desmamado, quando ele é administrado por mais de 14, 15 dias. Por 7 dias você pode tirar sem desmame, tá? Claro que se o paciente convulsionou nesse período, ele passa a ser um paciente elegível para terapia de convulsivante de longo prazo, né, gente? Aí você não vai tirar. Devo pensar em cirurgia desses pacientes? Deve pensar nessas condições. Eu tenho uma hemorragia intracraniana ou dentro do canal vertebral que é acessível à intervenção cirúrgica, fez um coágulo enorme lá, seja ele epidural, subdural, eu tenho um atomo que me mostra esse coágulo, dá para eu tirar esse coágulo? É importante tirar, porque ele comprime o tecido nervoso. Eu tenho uma fratura, seja em crânio, seja em coluna, é que agora a gente está falando de traumatismo crânioencefálico, mas não é diferente do que a gente vai falar no traumatismo medular daqui a pouco. Mas eu tenho uma fratura de crânio que eu preciso tirar essa placa óssea que está enterrada no tecido nervoso, tem que tirar. Eu tenho que, fez uma fratura e entrou, seja um corpo estranho, seja um pedacinho de osso, tem que tirar, porque senão você vai fazer um abscesso em volta daquilo.
E eu tenho pacientes que eu não estou pensando em cirurgia, porque eu não tenho esses casos, mas eles só pioram. Será que eu não tenho que pensar em operar? Em humanos, não raro, gente, eles tiram a calota craniana, pacientes com pique elevada, fazem uma manta para esse encéfalo, que vai ficar meio protuído, guardam a calota intraabdominalmente até eles conseguirem reduzir a pique. Isso em cães nem de longe é uma medida usual, exige uma UTI bem equipada, mas é uma medida possível, ok? Em pacientes, claro, em um estado muito, muito, muito deteriorado e com prognóstico bastante reservado se isso não for feito, porque é uma medida extrema. Devo usar glicocorticoide? Na verdade, a resposta hoje é não para trauma crânioencefálico, porque não há evidências de que isso ajude. Antes tinha uma evidência que se eu fizesse uma dose alta de metilprednisolona, isso podia ajudar. Mas hoje já se sabe que sangra o trato gastrointestinal, deixa o paciente suscetível à sepse, à pneumonia, a uma série de coisas essa dose, imunossuprime, faz hiperglicemia, e não ajuda, não protege o tecido nervoso. Então eu sei que a tentação de usar um corticoide no trauma é enorme, mas não há evidência de que ele ajude. E antioxidantes? Tem muitas evidências experimentais que eles ajudam, mas no uso um pouco mais demorado. E a gente não sabe que o paciente vai sofrer um trauma. Não dá para dizer, vou começar 30 dias o antioxidante, porque o cão ou o gato vai sofrer um trauma daqui a pouco, então isso vai ajudar. É isso, na prática isso a gente já sabe. O que a gente não sabe é que antioxidante eu posso dar com uma ação mais imediata, tá? Além disso, bloqueadores de canal de cálcio, por exemplo, eles não têm ação só no tecido nervoso. Eles agem no tecido cardíaco também. E aí eu posso ter complicações que decorrem da administração desse fármaco. Então, por enquanto, não há indicação. Há estudos também de indução de hipotermia, porque se eu diminuir o metabolismo desse tecido nervoso, eu tendo a protegê-lo, né, porque eu reduzo as toxinas inflamatórias. E também de aplicação de insulina, porque a hiperglicemia vai aumentando o metabolismo. Mas tudo ainda em nível de pesquisa, nada na prática clínica, ok? Então isso é traumatismo crânioencefálico. Traumatismo medular. Primeiro passo, imobiliza esse paciente. Para de mexer. O ideal é ter uma maca rígida, que ele possa ir para o exame radiográfico e que ela seja radiotransparente, ela não interfira nesse exame. Como essa ali, ó. Para prevenir lesões futuras nessa medula espinhal. Essa que tá, esse bigolzinho lá, tá aí. Posso fazer um raio-x? Pode. Aqui a gente vê, olha só, é uma radiografia de um cão com 2 fraturas subluxação, a primeira em T12. Então, é nessa altura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o espaço intervertebral bem reduzido. Então, aqui é T12 e T13. Aí L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Aqui é outra, ó. Então, são 2 pontos de fratura e luxação, tá? Em muitos casos, raio-x ajuda. Esse é um exemplo. Mas de cada 10 pacientes com fratura e subluxação de coluna, 3 não vão ter alterações do raio-x. Então, o raio-x não é um exame com uma sensibilidade altíssima para fraturas de coluna. Você fazer um raio-x que não dá nada, não exclui a presença de fratura, ok? Então, maca rígida é a primeira medida. Exames de imagem. A gente já falou do raio-x. E aqui, ó, a gente está vendo uma tomo. Opa, aqui é tomo, mostrando claramente a fratura. Mais clareza que o raio-x. E aqui a gente está mostrando uma ressonância. E nessa ressonância, vocês veem aqui, ó, perdeu completamente o alinhamento, essa coluna. E se a gente observar isso só num exame de raio-x, talvez a gente acredite que a medula foi seccionada. Mas quando você olha na ressonância, a medula não foi seccionada. Olha que a medula passou por aqui. Gente, secção medular, o paciente não volta a andar, exceto se for um andar medular, que é aquele andar por arco reflexo. Se não teve secção medular, há possibilidade de retomada de marcha. Então, é um exame que é uma diferença enorme de prognóstico, né? Diagnóstico de secção medular ou não define prognóstico. Então, é bem importante ter um exame de imagem com qualidade, com sensibilidade. Repouso ou cirurgia? Bom, você pode tentar o repouso em casos de trauma, se você pode tentar cooptar de novo, né, essas vértebras ali, endireitá-las e fixar aquilo com uma tala, com uma fibra de vidro, fazer um repouso em gaiola, assim, de 8 semanas. A gente vai ver, quando a gente falar de doença de disco, que quando a gente tem casos de extrusão, a gente pode tentar um repouso de 4 semanas. Já é difícil, imagina de 8. Mas, enfim, é possível, com cuidados intensivos de enfermagem. Esse bicho tem escara de decúbito, ele precisa ser mudado de decúbito com cautela, ele precisa ser bem limpo, cuidado que a micção, se ela entrar na sua tala, vai assar esse bicho. Então, é um desafio, mas é possível. E há pacientes que ficam bem. Cirurgia de descompressão ou de estabilização. Bom, a gente vai ver isso com mais detalhe ainda quando a gente está falando de doença de disco. Mas não é muito diferente do trauma, porque se eu tenho
pacientes que perderam os movimentos por causa do trauma, que eu tenho evidências que essa vértebra precisa ser estabilizada, se eu tenho pacientes que estão piorando com manejo clínico, se eu tenho pacientes com dor incontrolável, com fratura instável, tudo isso é indicação cirúrgica. Então, tem que avaliar o paciente, ok? Manitol e salina, mesmo princípio do trauma crânioencefálico, pode usar, mesmos mitos, mesmas doses, mesma ação do tecido medular. Medula dói muito, né? Muita inervação ali, muito receptor sensório, dói bastante. Quem tem dor de coluna entende o que eu estou falando, né? Então precisa ter analgesia. Não que o traumatismo crânioencefálico não tenha dor, né? Até a dor muscular do trauma, ela precisa ser cuidada. Mas analgésicos não esteroidais, pensando na dor, são bem-vindos. Ah, mas não posso fazer um corticoidezinho pensando na dor? Pode. Mas o fato de você fazer o corticoide com a intenção de fazer analgesia e não com a intenção de fazer proteção medular, não faz com que os efeitos colaterais mudem. Então, os efeitos podem ser, porque daí vai ter que ser em dose alta, o único que pode ajudar alguma coisa. Pneumonia, sepse, tudo que a gente já falou, hiperglicemia. A gente já disse quando falou de traumatismo crânioencefálico. Sangramento de trato gastrointestinal, porque não é um cheirinho de corticoide, né? As evidências são limitadas ao benefício da metilprednisolona em dose alta. Por isso que vem todo esse rol de efeitos colaterais. Então é melhor fazer um anti-inflamatório não esteroidal, pensando na dor. E claro, tramal, dipirona, enfim, outros fármacos, metadona, o que você achar necessário para essa analgesia. O que é esse slide, Silvia? São as promessas terapêuticas que se tornam bastante óbvias quando a gente entende a fisiopatologia. Então, no primeiro quadradinho, o que a gente está falando? A gente está falando de drogas que evitem a formação de trombos, ou drogas que inibam o canal de sódio voltagem dependente, ou drogas que bloqueiem os receptores de glutamato, ou drogas que bloqueiem os canais de cálcio. Se a gente sabe que essas são os passos da lesão secundária, fica fácil imaginar que drogas estão sendo testadas. Não é diferente, gente, nos acidentes vasculares, o princípio é muito semelhante, tá? E essas drogas ainda estão sendo pesquisadas, a gente não tem na prática clínica. Eu mesma fiz um estudo para ver farmacocinética e farmacodinâmica de uma droga que é usada na esclerose lateral amiotrófica de humanos e que potencialmente diminui a morte astrocitária. E se eu diminuo a morte de astrócito, como é ele que entrega oxigênio e glicose ao neurônio, quem sabe indiretamente eu diminuo a morte neuronal, né? Mas agora essa droga tem que ir para ensaios clínicos, para a gente ver se esse raciocínio faz algum sentido, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho de prognóstico. Trauma crânioencefálico. Os nossos pacientes, eles têm uma capacidade de recuperação bastante surpreendente, mas dependendo da intensidade do trauma crânioencefálico, pode ser reservado a ruim. Pode ser bom também, mas pode ser muito ruim. Aí dá pacientes mais jovens, com neuroplasticidade, com estado físico geral bom, que mantém o nível de consciência, que mantém reflexos de tronco, que não tem lesões concomitantes, tem um prognóstico melhor. Como é que eu vejo o prognóstico em trauma crânioencefálico? Pela escala de coma de Glasgow modificada, que eu já vou apresentar para vocês. Traumatismo medular. Bom, depende do tipo da gravidade da lesão primária e quão rápido a gente trata as secundárias. Não, aqui, para eu ver prognóstico, eu não uso escala de coma modificada de Glasgow. Aqui eu uso presença de dor profunda, percepção de dor profunda. Quanto mais, se o paciente percebe a dor profunda, se ele ainda tem dor profunda, ele tem um prognóstico melhor. Ah, mas se ele não tem, ele não vai se recuperar? Não, não é verdade. Olha os dados ali. 12% dos pacientes sem dor profunda que tiveram trauma de origem externa recuperaram função neurológica. E 69%, que eles chamam de trauma de origem interna, que são as hérnias de disco, que em muitos estudos aparecem como lesões traumáticas, também recuperaram. A gente vai falar de hérnia de disco daqui a pouco, e vocês vão ver que o paciente que não tem percepção de dor profunda tem chance de se recuperar neurologicamente, de se apresentar normal neurologicamente de novo. As lesões cervicais, elas têm um índice mais alto de morte transoperatória, porque o frênico, que é a inervação do diafragma, sai dali, da porção caudal, né, da região cervical, e isso com muito mais frequência do que outras lesões pode levar à hipoventilação, ok? Então isso o tutor tem que estar ciente. Vamos falar um pouquinho da escala de coma modificada de Glasgow. Vou dar uma traduzida nesse quadro para vocês. Então, ó, são 3 critérios: atividade motora, reflexos de tronco e nível de consciência. Sempre pontuados de 6 a 1. Então, atividade motora, ó, marcha normal com reflexos espinhais normais, pontua 6. Hemiparesia, tetraparesia ou rigidez descerebrada, pontua 5. Decúbito com espasticidade intermitente, 4. Decúbito com espasticidade constante, 3. Decúbito com espasticidade constante e obstótono, 2. Decúbito com hipotonia muscular, flacidez e reflexos espinhais diminuídos a ausentes, 1. Então, isso é atividade motora.
paciente é admitido, você encaixa ele num desses 6 estágios. Reflexos de tronco encefálico. Reflexo pupilar à luz normal e reflexo óculo-cefálico normal, 6. Reflexo pupilar à luz lento e óculo-cefálico reduzido a normal, 5. Miose. Bilateral, que não é responsiva à luz, você faz escuro, não faz midríase, com óculo cefálico normal a reduzido, 4. Pupilas pontiformes, tá pior ainda, porque miose é assim, pupila pontiforme é um pontinho, você mal vê a pupila. Com óculo cefálico reduzido a ausente, 3. Isso. Midríase unilateral, não responsiva à luz, com óculo cefálico reduzido a ausente, 2. E midríase bilateral, não responsiva à luz, com óculo cefálico reduzido a ausente, 1. O paciente chegou, encaixa ele numa dessas categorias. Nível de consciência, final, aí dessa escala modificada de Glasgow. O paciente tem períodos de alerta e de responsividade ao ambiente, ele é 6. Dorme, acorda, enfim. Depressão ou delírio, é capaz de responder ao ambiente, mas tem uma resposta inapropriada, é 5. Semicomatoso, responsivo a estímulo visual, 4. Semicomatoso, responsivo a estímulo auditivo, 3. Semicomatoso, responsivo só a estímulo doloroso repetitivo, 2. Comatoso, não responsivo nem a estímulo doloroso, 1. Pontuação máxima do paciente que está bem, 18. Mínima, 3. Então, esses são os scores que o paciente pode ter. Tá bom, e aí? O paciente chega com o score 5, significa que ele vai morrer? Não, você vai aferir de novo depois de 2 horas. E a curva, melhor ou pior, é que vai ser muito mais significativa de para onde ele está andando. Então, ele chegou com as lesões primárias do traumatismo crânioencefálico. Você adotou as medidas, pôs ele com a cabeça inclinada, fez diurético osmótico, claro, fez AVC do trauma, né, gente? Manteve a pressão, manteve a volemia, manteve a temperatura, tudo antes. Aí, depois a terapia específica. Inclinou a cabeça, fez diurético osmótico, fez anticonvulsivante, fez até um anti-inflamatório não esteroidal, enfim. 2 horas depois, você fez a escala de Glasgow de novo e ele melhorou. O que isso significa? Que as suas intervenções conseguiram frear as lesões secundárias. O paciente chega, agora outro paciente, chega. Você faz tudo isso que eu narrei de medida, 2 horas depois ele piorou. Suas intervenções não estão conseguindo desacelerar as lesões secundárias na intensidade que deveriam ser desaceleradas. Olha só, esse estudo, acompanhe ali, ó. Ele tenta fixar a possibilidade de sobrevivência pela pontuação do paciente na escala de Glasgow modificada. Olhem o 8 ali, ó. 8, tá aqui bem no meio. Se vocês... aqui eu não consigo apontar o 8, mas vocês já viram. Se vocês subirem aqui, vocês vão ver que o paciente que pontua 8 tem 50% de probabilidade de sobreviver. E conforme a pontuação aumenta, a probabilidade de sobreviver também aumenta. Mas percebam que um paciente que pontua 16, ele tem 90% ali, ó. 14, ele tem 90% de chance de sobreviver. Mas um paciente que pontua 14 depois de um trauma, ele pode morrer. E um paciente que pontua 4 depois de um trauma, pode sobreviver. A gente está falando de chance. O grande pulo do gato é ele sempre melhorar na escala de coma modificado, ok? Para o traumatismo crânioencefálico. E para o traumatismo medular, qual é o meu fator prognóstico? Presença de dor profunda. Olha só, vocês vão ver um vídeo na aula de doença de disco que mostra o que é a diferença entre reflexo e dor profunda, que eu já falei, mas aí a gente vai mostrar um paciente que tem reflexo numa pata, só reflexo, e que tem reflexo e dor profunda na outra, tá? A diferença de reação. Então eu já mostrei esse slide para vocês, é do livro da Coates. Olha isso, ó. Isso é um corte transversal de uma medula. Então, os tratos verdes mais calibrosos definem coordenação e propriocepção. Os azuizinhos, representados em azul, resposta motora. Os bem periféricos, menorzinhos, dor superficial. E os bem pequenininhos, mais profundos, dor profunda. Então, o fator prognóstico eu ainda tenho esses tratos ali mais profundos, livres de lesão, ele ainda percebe a dor. Isso é fator prognóstico, ok? Aqui eu trouxe 2 pacientes meus que tiveram traumatismo medular, não crânioencefálico, medular entre T3 e L3, com intensidades diferentes. Eu não atendi esses pacientes no pós-trauma imediato, então se houve alguém que conteve as lesões secundárias, se é que houve, esse alguém não fui eu. Mas a grande pergunta dos tutores é quando a gente não reverte ao ponto de impedir que eles fiquem plégicos, porque às vezes só a lesão primária já deixou plégico, né? A gente vai impedir as secundárias para tentar que não vire mielomalácia, enfim. Será que eles podem ter alguma qualidade de vida? Então aqui eu tenho um paciente que teve uma lesão toracolombar, né, T3L3, um felino. Vocês vão ver o padrão de marcha dele. Não é uma marcha normal, mas é uma marcha bastante compatível com a vida. Hoje ele está ainda melhor. Isso foi meses depois dele ser resgatado com esse trauma.
Esse felino, ele não tinha fratura, ele não tinha nada. Então, o que se imagina é que ele sofreu uma luxação e depois as vértebras se reposicionaram. Esse felino amarelo, ele é plégico, ó, paraplégico. Esse tinha uma fratura evidente, mas olhem só como ele tem uma qualidade de vida, e tem energia, e brinca, enfim, e consegue se locomover. Então, a gente tem que sempre, explorando os dois, então a gente tem que sempre olhar para esse contexto todo, né? E conversar com o tutor sobre essas possibilidades desses pacientes depois do trauma. Muitos conseguem conviver aí com as cicatrizes do trauma sem que isso afete completamente a qualidade de vida deles. Claro que gatos plégicos, assim, têm com muita frequência dificuldade de micção, eles fazem retenção urinária, alguns fazem incontinência, a infecção urinária se torna uma realidade na vida desses felinos, é até hoje uma realidade na vida desse felino mais clarinho, que esse felino amarelo, ele morreu de doença renal crônica. Nada a ver com o trauma. E também nada a ver com uma infecção urinária ascendente. Já esse felino mais branquinho está vivo até hoje, não que safado, e sofre com uma retenção urinária, então ele precisa ter a bexiga esvaziada. Basta uma massagenzinha e ela é esvaziada, mas isso não ficou normal. Não é a melhor coisa do mundo, mas ainda assim, com tutores bastante dedicados, eles conseguem ter qualidade de vida. Tá bom? É isso, gente. Então, a gente termina por aqui essa aula de traumas. Aí agora, na nossa próxima aula, a gente vai ver outras etiologias e aí sim, só de doenças medulares, tá bom? Até já!